A mensagem abraça tão apertado a nossa mente, mesmo sem compromisso. Quem nunca ficou com alguém apenas por curiosidade? Uma pesquisa recente mostra que 52% dos brasileiros estão solteiros e 34% deles afirmam que preferem estar sozinhos a se envolver com alguém que não corresponde às suas expectativas. Ao mesmo tempo, satisfeitos com sua vida sexual, e cerca de 72% afirmam sentir-se amados. Mas aqui está o paradoxo. Estamos mais livres, mais conectados, e ainda assim, muitos se sentem perdidos diante de duas palavras simples: quero ficar com você. Essa frase, fácil de dizer, rápida de sentir, carrega dentro de si um universo, porque ficar não é apenas estar junto. Ficar no mundo moderno virou opção, experimento, escape da solidão, mas também armadilha emocional. E enquanto dizemos quero ficar com você, muitas vezes não sabemos exatamente por quê. Queremos companhia, queremos mostrar para o mundo, ou queremos algo que nos complete. E é nesse limbo que entra filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nos ensinaram que não é o que acontece conosco que determina nosso sofrimento, mas como reagimos ao que acontece. E ficar, ou querer ficar, pode ser exatamente isso: uma reação, consciente ou não, a algo que nos falta ou a algo que tememos. Então, se você é alguém, sem saber se era amor ou hábito, respire. Então vamos juntos entender o que significa verdadeiramente querer ficar, o que essa decisão revela sobre nós e o que ela pode se tornar se conduzida com clareza. Porque um beijo, um toque ou uma noite juntos podem parecer mais importantes do que qualquer compromisso. Sexo casual e como ele influencia nossos relacionamentos modernos. Com exemplos do Brasil atual, aplicativos de namoro e reflexões da filosofia estoica, você vai descobrir como lidar com desejos, prazer e liberdade sem perder a consciência emocional. Marco Aurélio nos lembraria da importância de agir com virtude, mesmo sentimentos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. E Sêneca reforça que a vida mal vivida transforma momentos de prazer em sofrimento. Fique até o final e entenda como transformar experiências momentâneas em aprendizado para amar com sabedoria. Bloco 1. Ficar hoje. Viver os aplicativos de relacionamento e a exposição constante das vidas alheias, parece que todos sabem o que é o amor e como ele deve ser vivido. Basta abrir o Instagram para sermos bombardeados com imagens de casais felizes, viagens luxuosas, jantares românticos e legendas cheias de declarações de amor. Mas por trás das telas existe profundamente humano, o do ficar. O ato de ficar se transformou em algo muito além de um simples encontro. Hoje, ele é um refúgio emocional, uma tentativa de equilibrar a necessidade de afeto com o medo de se machucar. Segundo dados de 2024 da plataforma Match Group, empresa que administra o Tinder e outros aplicativos, mais de 62% preferir relações sem compromisso fixo. E, entre esses, cerca de 70% dizem que o ficar é uma forma de se proteger emocionalmente. Vivemos em uma era onde a conexão é instantânea, mas o envolvimento emocional é cada vez mais escasso. Para Marco Aurélio, o imperador filósofo, essa seria a prova viva do quanto. Em suas meditações, ele escreveu: não é o que acontece com você que o perturba, mas o que você pensa sobre o que acontece. O ficar, na ótica estoica, seria justamente isso: uma tentativa moderna de controlar o que sentimos diante da incerteza. Queremos amar, mas não queremos nos ferir. Desejamos ser vistos, mas companhia, mas fugimos do compromisso que vem com ela. É o paradoxo da liberdade emocional. Marco Aurélio provavelmente olharia para o mundo atual e perceberia o quanto nos tornamos escravos do desejo de segurança emocional, mesmo dentro daquilo que chamamos de liberdade. Ele diria que o verdadeiro domínio de si não está em evitar
A filosofia estoica sempre ensinou que a vida não deve ser moldada pelas circunstâncias, mas pela forma como reagimos a elas. E, em muitos casos, o ficar é exatamente isso, uma reação. Uma forma de tentar viver o amor sem ser atingido por ele. Hoje, os aplicativos de relacionamento reforçam esse comportamento. O Tinder, o base automatizada. De acordo com um levantamento da Datafolha e da Digital Trends Brasil, o Brasil é o segundo país do mundo que mais usa aplicativos de namoro, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mais de 13 milhões de brasileiros estão ativos em plataformas de relacionamento e 57% afirmam que não buscam namoro, apenas conexões leves, ou seja, os deixa mais livres. Sêneca, outro grande estoico, alertava: quem é escravo dos prazeres nunca é livre. Ele não falava de moral, mas de dependência. E quando olhamos para a cultura atual do ficar, percebemos como ela pode se tornar um ciclo de prazer rápido e vazio. A excitação de um match, a adrenalina do primeiro encontro, tudo isso alimenta o desejo momentâneo. Mas quando a tela apaga e o silêncio chega, o que sobra? Muitas vezes uma sensação de vazio disfarçada de liberdade. O filósofo diria que o problema não está no ficar em si, mas na forma inconsciente com que vivemos essa experiência. Ficar pode ser algo belo, um espaço de aprendizado sobre si e sobre o outro. O ficar se torna uma fuga, ele perde o sentido. A fuga do compromisso, da vulnerabilidade e do autoconhecimento faz com que nos afastemos daquilo que mais buscamos: conexão verdadeira. Marco Aurélio dizia: a alma se colore com as tintas dos pensamentos. E o pensamento moderno sobre o amor anda colorido pelo medo. Medo de não ser correspondido. Esse medo transforma o amor em um jogo de sobrevivência emocional. Ninguém quer parecer mais interessado. Ninguém quer demonstrar demais. O sentimento é dosado, controlado, escondido, como se a vulnerabilidade fosse um defeito e não uma prova de humanidade. Nos relacionamentos modernos, recebemos prazer e quando algo nos ameaça, simplesmente desaparecemos. O chamado ghosting, o sumiço sem explicação, tornou-se parte da rotina afetiva. Segundo pesquisa da Think Olga, em 2025, 64% dos jovens adultos brasileiros já sofreram ghosting e 48% admitem já ter feito o que os estoicos chamariam de fuga do autodomínio, a incapacidade de lidar com o desconforto que vem das emoções humanas. Em vez de entender o sentimento, o ignoramos. Em vez de amadurecer, repetimos padrões. Para os estoicos, o amor, em qualquer forma, é um exercício de virtude. Virtude entendida como equilíbrio, consciência e razão. Mas a serenidade duradoura. E talvez essa seja a maior lição que o ficar moderno precisa aprender. Não há problema em viver o presente, desde que ele não se torne uma forma de fugir de si mesmo. O filósofo diria que o segredo está em viver cada relação, mesmo a mais breve, com presença, com atenção ao que se sente e respeito ao se for vivida com clareza, com intenções sinceras e com consciência do que ela realmente significa. Mas quando é movida apenas por carência ou tédio, ela se torna um sintoma de algo mais profundo, a desconexão emocional consigo mesmo. Em um mundo onde tudo é rápido, as mensagens, os encontros, os sentimentos, a lentidão é um ato de resistência. Os estoicos diriam que o domínio de si começa na capacidade de observar sem se perder, de estar presente no agora, sem ser escravo do agora. O ficar pode ser um campo de prática para isso. Viver o momento, mas com discernimento. Sentir o prazer, mas sem se tornar refém dele. Tal felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. E nossos pensamentos sobre o amor estão cada vez mais superficiais. Trocamos profundidade por distração, conexão por validação. E no fundo, o que mais queremos é algo que o ficar raramente oferece: constância. Mas o ficar também ensina um relacionamento formal.
Ele revela nossas inseguranças, nossos medos, nossa necessidade de aprovação. E se olharmos para isso com atenção, o ficar pode se tornar um espelho que mostra quem somos quando ninguém nos cobra ser algo. Talvez o problema não esteja no ficar, mas na forma como o usamos. Usamos para nos proteger, sentimos, quando deveríamos usar para expressar o que somos. O ficar pode ser o início de algo transformador, se for vivido com verdade. Mas também pode ser a prisão mais sutil que criamos, quando achamos que estamos livres, mas na verdade estamos apenas com medo. E é justamente nesse ponto que surge uma pergunta inevitável. O que acontece quando momentos ultrapassam os limites que tentamos impor? Quando a leveza dá lugar à necessidade de estar presente, de cuidar, de se comprometer? Essa transição do ficar para o namorar é o que veremos no próximo bloco. E talvez, como diria Marco Aurélio, seja ali que a verdadeira virtude é testada. Porque amar de verdade é o ato mais corajoso de todos. Bloco 2. Namorar, namorar. Uma palavra simples, mas que carrega um universo de expectativas, desejos e dúvidas. Na vida moderna, ela se tornou ao mesmo tempo uma promessa e um teste. Quando dizemos que queremos namorar alguém, não estamos apenas falando de estar juntos. Estamos falando de compromisso, de entrega, de responsabilidade ou de um ficar. Hoje, namorar envolve navegar em um oceano de opções. Os aplicativos de relacionamento, Tinder, Bumble, Happn, Inner Circle, transformaram o namoro em uma experiência quase logística. Você desliza para a direita, espera um match, troca mensagens cuidadosamente escolhidas e então planeja um encontro que precisa ser de namoro. E cerca de 45% afirmam que já iniciaram um namoro a partir dessas plataformas. No entanto, os números também revelam uma complexidade. 37% admitem que já terminaram ou se distanciaram emocionalmente após poucos meses, muitas vezes trocando a companhia de um parceiro por outra pessoa, que a filosofia estoica oferece uma perspectiva profunda. Marco Aurélio escreveu: aceita aquilo que acontece, mas mantém a virtude intacta. Namorar para ele não seria apenas sobre prazer ou companhia, mas sobre crescer em virtude e compreensão. O desafio moderno, porém, é que o namoro se tornou uma mistura de emoção, vaidade, usam com comparação constante, todos exibindo a vida perfeita nas redes sociais, enquanto a realidade muitas vezes guarda tristeza, decepções e decisões precipitadas. E é justamente nesse ponto que surgem os dilemas. Casais de namorados se separam e, pouco tempo depois, estão envolvidos com outra pessoa, muitas vezes sem lidar de fato nas redes sociais. Ex-parceiros que aparecem com novos relacionamentos logo após o término, criando a ilusão de que tudo é fácil, rápido e descartável. Sêneca nos alertaria: o verdadeiro sofrimento não vem do amor, mas da nossa incapacidade de compreendê-lo. Namorar exige atenção e discernir dentro da relação. O namoro moderno, portanto, é um campo de aprendizado intenso. Quando alguém termina e logo começa outro relacionamento, a filosofia estoica diria que há lição a ser aprendida. A dor e a reflexão são oportunidades para o crescimento, não apenas experiências descartáveis. Epicteto ensinava: não são os eventos que nos de um namoro ou a troca rápida de parceiros, é um reflexo das nossas interpretações e expectativas, e não apenas da pessoa com quem nos envolvemos. Os aplicativos de namoro amplificam essa dinâmica. Eles criam um ambiente de comparação constante, onde cada perfil deslizado representa uma escolha possível. Uma promessa pode gerar prazer momentâneo, mas também ansiedade, impaciência e medo de perder oportunidades. O namoro, que deveria ser uma experiência de conexão e crescimento, muitas vezes se transforma em uma competição silenciosa. Quem será mais interessante, mais disponível, mais atraente? No entanto, Marco Aurélio lembra nossas ações.
Namorar não é sobre conquistar ou acumular experiências, mas sobre praticar paciência, honestidade e empatia. É possível participar do jogo moderno dos aplicativos sem perder a autenticidade. É possível namorar e ainda se manter fiel aos princípios que nos fortalecem. E mesmo com todas essas dificuldades, há beleza descobrir desejos e limites, compartilhar momentos de intimidade e aprendizado. A presença constante de um parceiro nos desafia a refletir sobre nossas escolhas, a cuidar de alguém além de nós mesmos e a equilibrar paixão e razão. Sêneca diria que o namoro é um exercício de virtude, uma prática diária de paciência, compreensão e tolerância. Ele também traz riscos. Namoros podem gerar decepção, traição, ciúmes e frustração. O que parecia amor verdadeiro pode se dissolver diante da realidade das diferenças, das expectativas não atendidas ou da incapacidade de lidar com conflitos. E, infelizmente, o ritmo acelerado do mundo moderno, encontros mais, pressões externas, frequentemente transforma o que deveria ser aprendizado em distração emocional. Você já parou para pensar por que o prazer imediato nos atrai tanto? Porque um beijo, um toque ou uma noite juntos podem parecer mais importantes do que qualquer promessa ou plano futuro. E se eu te dissesse que esse desejo não é apenas com ele pode mudar completamente nossa vida amorosa? No mundo moderno, o sexo se tornou uma expressão de liberdade, mas também de vulnerabilidade. A cultura do ficar intensifica isso. Aplicativos de relacionamento, redes sociais e a constante exposição de desejos alheios criaram uma percepção de intimidade compartilhado ou julgado, mesmo que inconscientemente. Segundo dados recentes do Tinder Brasil 2025, mais de 50% dos jovens entre 18 e 30 anos usam a plataforma para encontros casuais e cerca de 30% relatam sexo sem compromisso como principal motivação. Marco Aurélio, se observasse essa rede que nos domina, mas o apego a ele, ele escreveu: não busques que os acontecimentos sigam tua vontade, mas torna tua vontade conforme a natureza. O prazer não é errado, mas a forma como nos deixamos dominar por ele pode gerar sofrimento. O ficar com sexo sem compromisso pode trazer alegria momentânea e dor silenciosa, sentimentos que muitas vezes ignoramos enquanto deslizamos para o próximo encontro ou a próxima conquista virtual. A filosofia estoica nos ensina que o autodomínio é a chave. Epicteto dizia: não é o que te acontece, mas como interpretas que determina a tua vida. Quando nos entregamos ao sexo casual sem consciência, mas se observamos cada ação com atenção, refletindo sobre os limites, intenções e consequências, podemos transformar o prazer em aprendizado, não apenas em fuga. As redes sociais também amplificam essa dinâmica. Elas criam padrões irreais de intimidade e desejo. Casais exibem corpos perfeitos, enquanto muitos vivem a solidão ou a desconexão emocional. O ficar e o sexo, nesse contexto, se tornam uma moeda de validação. Provar que somos desejados, que podemos conquistar alguém, que ainda temos controle sobre nossa vida amorosa. Mas Marco Aurélio lembraria: a alma se colore pelos pensamentos que cultivamos. Se nossos pensamentos estão presos, se torna escravidão emocional. O sexo e o ficar não são necessariamente negativos. Quando vividos com consciência, podem revelar quem somos, o que desejamos e quais são nossos limites. Sêneca dizia: a vida, se bem vivida, é curta, se mal vivida, é longa. Cada encontro casual, cada experiência íntima, nossos medos. O problema surge quando o prazer se torna compulsivo, quando fugimos do compromisso, do autoconhecimento ou da vulnerabilidade. Hoje, muitos jovens e adultos alternam entre ficar, sexo casual e relacionamentos curtos, sem perceber como isso influencia seu entendimento sobre amor e intimidade.
40% dos usuários de aplicativos de relacionamento afirmam que já se sentiram emocionalmente feridos após um encontro casual, mostrando que a liberdade momentânea muitas vezes vem acompanhada de dor silenciosa. É nesse ponto que a reflexão estoica se torna essencial. Marco Aurélio nos lembraria: examina cada ação e impulso, mas na escolha consciente. Antes de dizer quero ficar com você, devemos nos perguntar: qual é meu objetivo? Estou buscando conexão, prazer ou apenas fugir de algo? O sexo, quando desvinculado do compromisso emocional, pode ser libertador ou destrutivo. Depende da consciência que aplicamos em cada ato. Mas mesmo casual e no ficar, eles podem ser momentos de prazer genuíno, de descobertas e de compreensão de si mesmo e do outro. A chave, novamente, é reflexão e intenção. Não se trata de julgar, mas de entender que cada ato tem consequência emocional. Os estoicos nos ensinaram que a serenidade não vem da abstinência, mas do domínio próximo nível, o casamento. Porque quando o prazer e a liberdade do ficar se encontram com o compromisso e a responsabilidade emocional, surge o desafio maior: viver juntos, compartilhar intimidade profunda, lidar com expectativas, frustrações e alegrias cotidianas. O sexo, que antes era imediato e individual, se torna de virtude. Em tempos de redes sociais, o casamento moderno convive com a tentação constante do ficar e do desejo de validação. Casais influenciadores mostram vidas perfeitas, jantares românticos, fotos de viagens e sorrisos eternos. Mas muitos desses relacionamentos enfrentam dificuldades internas, separações. O prazer, antes centralizado na liberdade individual, precisa ser administrado com sabedoria, compreensão e empatia. E assim, chegamos à essência do que significa casar com consciência. Não é apenas assinar um papel ou viver sob expectativa social. É aprender a equilibrar desejo, compromisso e liberdade, apenas em busca de validação. Epicteto lembraria que o amor verdadeiro se manifesta na ação correta, na disciplina e no respeito ao outro e a si mesmo. Pequena conclusão sobre casar. O casamento é, portanto, o estágio em que aprendemos a harmonizar prazer, liberdade e responsabilidade. É onde o sexo deixa de ser apenas impulso para seu contraponto, compromisso consciente e amor cultivado diariamente. Conclusão final: ficar, sexo e relacionamentos. Refletir sobre ficar, sexo e relacionamentos hoje é mais do que falar de encontros casuais ou desejos momentâneos. É entender como navegamos nossas emoções em um mundo cheio de distrações, redes de liberdade e o prazer imediato, mas também nos ensina sobre limites e vulnerabilidades. O sexo, quando vivido com consciência, revela não apenas desejos físicos, mas também aspectos emocionais e íntimos que precisamos reconhecer. E o relacionamento, seja namoro ou casamento, exige equilíbrio, compromisso e cuidado duradoura e virtude. A filosofia estoica nos ensina que não é o ato em si que determina nossa felicidade, mas a forma como lidamos com ele. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nos lembram que a consciência, a reflexão e a intenção correta são essenciais em qualquer relação humana. O verdadeiro aprendizações e agir com responsabilidade, seja em um ficar, em um momento íntimo ou em um relacionamento sério. Portanto, viver o amor com consciência é a maior lição que podemos extrair do prazer, do sexo e da intimidade. Não se trata de negar a liberdade, mas de harmonizá-la com o cuidado, o compromisso e a virtude. Cada encontro é um espelho da nossa maturidade emocional, e cada relação é uma chance de praticar sabedoria. Se você gostou dessa reflexão, curta o vídeo, siga o canal Mandamento Estoico e deixe seu comentário sobre o que mais te ensinou nesse tema. Obrigado por estar aqui, apoiando o canal. E não perca o próximo vídeo, aplicados à vida amorosa moderna.
você vai descobrir como transformar escolhas e relacionamentos em caminhos de sabedoria e liberdade.